Sementes de fé. Oh, Pastor Oídes José do Carmo. Olá, amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los para a leitura de um texto na Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 1, os versículos 9 a 18. E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galileia, foi batizado por João no Rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos, e o Espírito que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu Filho amado, em quem me comprazo. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E esteve ali no deserto 40 dias, tentado por Satanás. E vivia entre as feras, e os anjos o serviam. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: O tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E, deixando logo as redes, o seguiram. Muito bem, meus amados, tomo nessa oportunidade esse texto na palavra do Senhor para falar exatamente sobre o início do ministério do Senhor Jesus. As circunstâncias em que o seu ministério surgiu e a maneira como o Senhor estabeleceu homens aqui na terra para dar prosseguimento àquela grande tarefa que ele apenas iniciou. É bom conhecermos essas verdades, porque jamais podemos fugir do foco evangélico. As bases estabelecidas pelo Senhor Jesus, elas foram seguidas pelos seus apóstolos e depois Jesus comissionou a igreja para dar sequência a essa grande pregação do evangelho do reino de Deus. Mas nós temos aqui que o Senhor Jesus, após adquirir a sua maioridade, ele deixou a cidade de Nazaré e foi ao encontro de João Batista, João o Batizador, exatamente para também cumprir com toda a justiça e ser batizado, identificando também com aquela população que procurava João para ser batizado. Jesus em tudo, ele procurou, na forma de homem, ser igual aos homens. E em relação ao batismo, ele também não foi diferente. Mas na realidade, o que estava acontecendo ali era o princípio do ministério do Senhor Jesus. E nós sabemos que Jesus não começou o seu trabalho sem primeiro dar um testemunho público de que ele estava identificando com a fé, com o povo de Deus, através do batismo. Também Jesus não começou o seu ministério sem primeiro receber o Espírito Santo. Aliás, ele só começou a agir de forma poderosa, gloriosa, depois que a palavra diz aqui que o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de uma pomba, que simboliza a bondade, simboliza a pureza, mas também era um animal que era sacrificado no sacrifício do Antigo Testamento, já simbolizando a futura morte do Senhor Jesus. Mas temos que frisar bem aqui, que Jesus iniciou seu ministério depois do seu batismo e depois do batismo com o Espírito Santo, aí ele começou a sua tarefa. Mas não bastou apenas o batismo no Espírito Santo ou o batismo nas águas. Jesus passou pelo crivo, pela prova, pelas provações. Ele teve que ir para o deserto, ele jejuou, orou 40 dias e ele foi tentado por Satanás. O Senhor passou pela prova de fogo e saiu vitorioso naquele teste. Ele foi provado e foi aprovado para depois começar a agir como de fato ele agiu. Depois de credenciado por Deus, depois de estar completamente estabelecido o seu ministério, então o Senhor começa a exercê-lo na sua plenitude.
E como Jesus estabeleceu o seu ministério, ou como ele exerceu o seu ministério? Aqui diz que ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Aliás, o evangelho que Jesus pregou é o mesmo pregado pelos apóstolos e tem que ser o mesmo evangelho que eu estou pregando aqui hoje e que a igreja tem que sustentar na sua caminhada por esta terra. Nós não temos autoridade para pregarmos outro evangelho, a não ser o evangelho de Jesus Cristo, que significa boas novas de salvação para a humanidade, para todas as pessoas. Pregar outro evangelho, dissociado do evangelho de Jesus, Paulo falou que tem que ser condenado, tem que ser anátema. Nós não temos autoridade, nem anjos têm, de vir aqui e pregar uma outra mensagem que não seja o evangelho do reino de Deus. E o evangelho do reino de Deus começa como Jesus começou, pregando o arrependimento. Arrependei-vos e crede no evangelho. O homem precisa ter um encontro com Deus, arrepender dos seus pecados e começar uma nova vida. Sem arrependimento não há perdão, sem perdão não há comunhão com Deus. Então o Senhor estabeleceu as bases do evangelho do reino. Arrependei-vos e crede, porque está próximo o reino dos céus. Está chegando o tempo em que Deus há de governar. O evangelho do reino, ele fala da grandeza de Deus, fala do poder de Deus, fala da autoridade de Deus, fala que o Senhor é único, é soberano, é poderoso, acima de tudo e acima de todos. Não há homens nesta terra, não há poderosos neste mundo que possa comparar com a glória de Deus, com o poder do Senhor. Evangelho do reino anuncia um grande rei, e esse rei é o próprio Jesus, com toda a autoridade nos céus e também na terra. Mas Jesus não apenas pregou o evangelho, ele viveu o evangelho. Ele andou de cidade em cidade, pregando, ensinando e curando. Porque o evangelho do reino é evangelho de poder. É evangelho que salva, sim, o homem dos seus pecados, mas também que cura as enfermidades, que liberta o homem da opressão, que tira ele das trevas e o traz para a luz. É um evangelho impactante, que provoca mudança na vida das pessoas. Uma mensagem que não fala ao seu coração. Uma mensagem que não induz você a uma mudança de vida, não é evangelho do reino. O evangelho, Paulo dizia, eu não tenho vergonha dele, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É verdade, eu quero frisar aqui, que o Senhor começou o seu ministério, confiou a homens fiéis, que são os apóstolos, que foram os apóstolos, e também a sua igreja. Contudo, meus amados, Jesus comissionou outras pessoas para continuar o seu ministério. A palavra diz que coisas que Jesus começou a fazer e começou a ensinar. Mas eu tenho nesse texto aqui, Jesus chamando nominalmente algumas pessoas para estar ao lado dele. Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. O que eu quero frisar nesta mensagem é que eu e você temos uma grande responsabilidade de dar sequência ao trabalho que o Senhor Jesus iniciou nesta terra, não deixando desvirtuar essa verdade evangélica. Hoje, mais do que nunca, o evangelho corre um sério risco quando ele está sendo contaminado por ideologias humanas, por filosofias, por situações criadas pelo próprio homem e que não reflete exatamente o sonho de Deus, a vontade do Senhor. É por isso que Jesus falou com o povo do seu tempo: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e de fato são elas que testificam de mim. A voz de Deus neste mundo, a boca de Deus falando ao homem, está através do seu evangelho. Que você possa não apenas crer no evangelho, mas proclamá-lo conforme o Senhor está chamando a mim e a você. Viver na sua intensidade e sermos zelosos do evangelho original. Judas já escrevia que nós devemos lutar, batalhar pela fé original, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Não permita jamais que nada e nem ninguém venha desvirtuar essa palavra, porque há um padrão da palavra de Deus que está reservada nos céus. O salmista fala: para sempre, ó Senhor, a tua palavra permanece no céu. Os homens podem tentar alterá-la aqui, mudá-la ao seu bel conceito, mas existe um padrão que não pode ser alterado por homem nenhum. Aliás, em Apocalipse,
Há uma bênção para aqueles que firmam naquilo que está escrito e uma maldição para quem diminuir ou acrescentar algo que está na palavra de Deus. Que o Senhor nos abençoe e que possamos seguir o exemplo de Jesus, que batizado em água, batizado com o Espírito Santo, começou a pregar o evangelho impactante que transformou a vida da sociedade naquele tempo e tem mudado a história de milhões através dos séculos. Que você seja o próximo a se envolver nesse grande projeto de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé.